Porém ele disse: eu não farei passar toda a minha bondade. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem tiver misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Paizinho, essa palavra Deus está falando sobre Moisés, ó Deus, orando ao Senhor, conversando com o Senhor. Deus, que essa palavra nessa manhã venha trazer vida em nós, Pai. Venha trazer restauração, venha trazer, ó Deus, em nossas vidas, papai, comunhão. Que nessa manhã, através dessa palavra, Deus, e mais algumas coisas que eu escrevi aqui, papai querido, venha trazer cura, venha trazer o teu reino, Pai. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser tocados, restaurados, curados, livres, ó Deus, de toda a palavra de Satanás, Pai. Livres de toda a segunda palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa nessa manhã, Pai, com a tua palavra, Deus, que cura, Pai. A tua palavra que alerta, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quantas vezes você já orou, falando para o Senhor: Senhor, eu quero ver a tua glória. A palavra diz, irmãos, que nós não podemos ver o Senhor cara a cara, vamos dizer assim. Nós não podemos. Nós não aguentamos, irmãos. Nosso corpo humano não conseguiria resistir. E Deus sabe disso, por isso que Deus fala para Moisés: você não vai ver, homem nenhum consegue fazer, ou ver a minha face. Mas Deus aqui, irmãos, é tão bom, que Ele acha uma estratégia para Moisés. O nosso Deus, irmãos, é o Deus das estratégias. E Ele dá algumas coordenadas para Moisés. E fala assim, ó, eu vou fazer dessa forma, vou fazer assim, você vai me ver de costa. Amém, irmãos? Deus quer fazer isso conosco, irmãos. Se você tem pedido para ver a glória de Deus, a presença de Deus, quer ver a manifestação do Espírito do Senhor, eu queria falar para você nessa manhã que Ele já começou a fazer isso. Desde que você entrou por aquelas portas, há uma manifestação de Deus no nosso meio, irmãos. Há uma manifestação do Espírito de Deus no meio da igreja do Senhor. Como aconteceu com Moisés. Deus quer fazer no nosso meio. Talvez você ainda não tenha tido nenhuma experiência com Deus. Talvez todas as vezes que é convidado para você vir aqui na frente, talvez no teu coração, você fala assim, eu vou lá na frente,
alguém ora, pastora, tem colocado as mãos sobre a minha vida. Mas eu queria ter uma experiência com Deus. Queria dizer para você, irmãos, que você já teve uma experiência com Deus. Creia nisso. Entenda nisso. Muitas vezes, irmãos, eu tenho conquistado bastantes coisas nesse mundo. Talvez casa, carro, uma posição social. Mas isso, irmãos, muitas pessoas estão lá fora que ainda não conhecem Deus. Elas também têm conquistado. Talvez tenham conquistado até mais que nós. Não é assim? Às vezes não vem na nossa mente. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado, eu sou dizimista, fiel, sou ofertante. Mas muitas vezes estou desempregado, às vezes tenho passado lutas para avançar. Mas eu quero falar para você nessa manhã. O que está faltando, irmãos? Entre nós e essa pessoa, então. Por exemplo, eu conquistei um carro, está ali fora. Talvez uma pessoa que está no mundo conquistou um carro melhor que o meu. Não estou falando de disputa aqui, irmãos. Eu estou falando, o que muda? A minha vida, da vida dessa pessoa. As conquistas, irmãos, elas vão vir. As conquistas vão vir. Mas o que falta em mim, irmãos, é relacionamento. Você vai conquistar o teu carro, a tua casa, a sua faculdade. Mas Deus, Ele chama você para um relacionamento. Deus te chama para uma intimidade, irmãos. Qual a diferença minha e do meu vizinho? Só porque eu não ouço aquelas músicas que ele ouve. Qual a diferença? O meu vizinho tem olhado para mim, o que ele tem visto em mim? O que as pessoas do mundo têm olhado para mim e têm visto em mim, irmãos? Deus te chama para um relacionamento. Deus não te chama, irmão, para que você conquiste grandes coisas. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas eu farei. Você vai conquistar, irmão, casa, carro e tudo mais? Vai. Mas primeiro, conquiste a Deus. Conquiste o Senhor em primeiro lugar. Essa é a diferença, irmãos. Se não houver diferença entre eu e o meu vizinho, só as conquistas de carro, casa, posição social, conta bancária, isso não vai afetar a pessoa, irmãos. Isso não vai alcançar pessoas. Talvez as pessoas olhem para a casa que eu estou fazendo e aquilo não mude a vida delas. E não vai mudar mesmo. O que vai mudar é quando ela olha para você. O que vai mudar é quando ela olha para mim e vê em mim algo de Deus. Vê em mim a presença, a graça, o amor,
a unção de Deus. É isso que vai mudar, irmãos. É isso que tem que ser diferente entre eu e as pessoas. Por exemplo, quantas lanchonetes você conhece que vende hambúrguer? Talvez muitas. Mas qual que tem lá um casal que ora, que busca Deus? Qual a diferença, irmãos, entre o Vitor e a Josi e outras lanchonetes? É a presença de Deus. É a grandeza de Deus. É isso, irmãos, que vai impactar as vidas aí fora. Quando as pessoas que passam nessa calçada olhar para cá e ver a presença de Deus, ver o reino de Deus expandindo em nossas vidas, isso é que vai mudar, é isso que vai transformar as vidas. Estamos falando de a igreja dobrar de tamanho, de ter 2 cultos. E eu creio nisso, irmãos. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Porque essa é a vontade de Deus. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Amém? Quando nós abrimos a igreja aqui no Itaparque pela primeira vez, e eu lembro que só tinha algumas pessoas que ficavam na frente assim, próximo ao púlpito. E nós brincávamos e falávamos, profetizávamos que chegaria uma época que a igreja iria encher. Não ia ter mais espaço dentro da igreja. E nós fazíamos um cordão, irmãos, de isolamento lá atrás. E quem passava na rua pensava que a igreja estava cheia, que os irmãos estavam ali na calçada. Mas chegou um dia, irmãos. Chegou um dia que aquela igreja, irmãos, encheu tanto. Foi tanta gente, irmãos, para aquele local. E começou a descer gente das casas. E a igreja encheu. Tivemos que começar a pegar cadeiras nos vizinhos. As cadeiras eram tudo branquinhas assim. Tivemos que colocar cadeira de madeira na calçada, irmãos. Porque a igreja encheu. Então quando eu falo, quando a gente profetiza aqui, quando a gente fala isso aqui em púlpito, ou então na célula, irmãos, eu creio que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas isso, irmãos, só vai acontecer quando o reino dele for expandido através da tua vida. Às vezes você olha para você, está penteando o cabelo, moerada, passando batom, e talvez você não enxergue aquilo que Deus enxerga. Talvez você não veja o que Deus vê. Não olhe, irmão, para a sua humanidade. Não olhe para a sua dificuldade, para a sua limitação. Deus, Ele vai além disso. Deus, Ele vai além. Se você pegar qualquer uma dessas pessoas aqui na Bíblia, qualquer uma, irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, elas eram tão limitadas como nós somos. Elas tinham limites, irmãos. Elas tinham dificuldade. Elas tinham lutas. Mas talvez ela
tinha algo que talvez eu ainda não tenho, talvez eu não consegui entender ainda. O reino de Deus começa através da tua vida. Viu, Antônio? O reino de Deus está aí, dentro da tua vida. Aonde você chega, a igreja chega. Aonde você vai, a igreja vai. Se amanhã ou depois, irmãos, você for convocado para ser enviado para um lugar longe, creia que Deus está indo com você. Você não está indo sozinho. Quando fizeram um convite para você liderar uma célula, você não está indo sozinho. Quando fizeram um convite para você cuidar das crianças, você não está indo sozinho. Quando te chamarem para ir para o encontro, como o pastor falou aqui, se você puder, faça a inscrição hoje ainda. Deus está com você. Não importa, irmão, onde você estiver. Vê o que diz o Salmo 119, se eu não estou enganado. Aonde você for, Deus está. O reino dele está dentro de você. O reino dele vive dentro de você. A presença dele está dentro de você. Mas enquanto eu não consigo entender isso, enquanto eu não consigo compreender isso, irmãos, eu olho para a minha limitação. Eu sou branco, eu sou negro, eu sou careca, sou pobre, eu moro em Mauá. Para Deus, irmãos, não há limite para usar a tua vida quando você se propõe a ser usado. Talvez você achou graça do que eu falei aqui. Graça mesmo de rir. Mas essa é a realidade, irmãos. Nós olhamos para nós. Eu olho para mim e falo, eu não posso. Eu olho para mim e falo assim, eu não consigo. Você não conseguiu entender ainda que o reino dele está dentro de você. Quanto o reino do Senhor, irmãos, não expandir, não sair para fora de você, através de você, você vai pensar dessa forma. Não pensa pequeno, irmão, pensa grande. Pensa grande, talvez, como o pastor falou aqui, ainda não é chegada a hora. Mas eu quero falar para você uma coisa nessa manhã. Às vezes eu falo noite, viu, irmão? Estou cabeça no culto da noite. É porque vai começar a vir os cultos da noite, então. Amém. Glória a Deus. Nós olhamos, ó Deus, olhamos muito para nós. Para a nossa dificuldade. Talvez você fale assim, mas está repetindo tanto isso aí. É isso mesmo, irmãos. Eu estou repetindo para que isso fique gravado na tua mente. Que você é um instrumento nas mãos de Deus. Uma dinamite. Um vulcão pronto para entrar em, qual que é o nome? Em erupção. Amém? Vocês já ouviram um vulcão dessa forma aí, esse nome aí? E se olhar para aquele vulcão, saía, irmãos, lava, saía relâmpago de dentro daquele vulcão. É dessa forma, irmãos. É desse jeito que está o reino de Deus dentro da tua vida. Viu, meu irmão? Você crê nisso? Quando vinha a segunda voz e falar na tua mente assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou limitado,
Você vai fazer assim: Satanás, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Deus. Irmão, se você tem uma intimidade com Deus, se você entregou a tua vida para Ele, Ele que cuida de você agora, Ele que te guarda. Não importa o que o diabo fala, não importa o que o mundo fala, não importa o que o teu vizinho fala, o que a tua mulher fala, o que o teu marido fala. O reino dele está dentro de você. E esse reino, irmão, precisa crescer, precisa expandir. Queremos conquistar tudo e depois buscar o Senhor. Planejamos, sonhamos, trabalhamos e deixamos Deus de lado. Eu estou lendo com vocês, irmãos, lá em Colossenses, capítulo 3. Você é chamado, irmãos. Você é convidado para não morar mais nesse mundo aqui, na terra, que se chama terra. Há um lugar, viu, Diógenes? Há um lugar reservado para você, para mim. Com Ele. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Há um lugar reservado para você. Você não é chamado para viver aqui eternamente, irmãos. Você só está passando por aqui um período de ensinamento, que Deus quer usar a tua vida como reino, como ferramenta, como aquele que edifica, como aquele que abençoa, como aquele que coloca as mãos sobre as pessoas e elas são curadas, com aquela que profetiza sobre a vida das pessoas e elas são restauradas, com aquelas que colocam as mãos sobre as pessoas e os demônios são expulsos. Diz assim, irmãos, Colossenses 3, a partir do versículo 2. Pensar nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por que eu fico pensando tanto, irmãos, nas coisas da terra? Em conquistar tantas coisas aqui na terra. Não estou falando agora para você sair da tua casa e virar um andarilho. E não trabalhar mais, não estudar mais, eu não estou falando isso. Mas a Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas que vêm de cima, do alto. Outra parte da Bíblia diz que eu não tenho que ajuntar aqui tesouros na terra. Porque é ferrugem, enferruja. Porque a traça come. E o ladrão rouba. Não ajunteis tesouros na terra. Buscai as coisas que são de cima, e não das coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, irmãos. Já estáis mortos.
Já tentou beliscar o morto? Beliscar o morto, irmão. Qual será a reação quando você belisca o morto? Você dá uma cutucada no morto. Não tem reação nenhuma. Está morto. Colossenses 3:3 diz que nós estamos mortos, irmãos. Por que eu falo que eu não consigo, não posso? Qual tem sido a sua dificuldade? Você está morto para o mundo. O mundo não pode me atrair mais. As coisas do mundo não pode me atrair mais, irmãos. As grandes ilusões que o mundo tem não pode te atrair mais. Que você está morto para o mundo. Você vai conquistar? Vai. Você vai atingir os seus alvos? Vai. Mas você está morto, eu estou morto, nós estamos mortos para o mundo. Não há mais tempo. O que precisa acontecer para eu entender o que estou esperando? O que estou esperando? O maior projeto das nossas vidas é que o reino de Deus cresça dentro de mim. Talvez, irmãos, você venha no culto, venha na célula. Vamos ter a vigília agora, você venha na vigília. Talvez você esteja orando, lendo a palavra. Mas talvez você está esperando acontecer alguma coisa. Eu queria falar para você nessa manhã. Queria não, quero. Quando, irmãos, Jesus sobe naquela cruz, e acontece algumas coisas ali, e chega uma hora, ele fala assim: está consumado. Queridos, já está consumado. Tudo que precisava ser feito, Jesus conquistou naquela cruz. Qual é a minha dificuldade? O que eu fico esperando ainda acontecer? O que eu tenho que esperar acontecer? As respostas, irmãos, às vezes, nós falamos assim: eu preciso me preparar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais. Não que isso não seja importante, irmãos. É importante você orar mesmo. Quanto mais orar, melhor. Quanto mais ler, melhor. O mundo diz assim: se você ler a Bíblia, você vai ficar doido. E é verdade mesmo. Fica doido por Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais doido por Jesus você fica. Fica maluco por Ele. Mas ficamos falando que eu preciso me preparar, eu preciso para isso, eu preciso fazer isso. Você está pronto, irmão. Eu estou pronto. O reino dele está dentro de você. O reino dele está em ebulição dentro de você, para sair para fora, para alcançar as vidas. Não olhe para a sua situação, para a tua limitação. Não olhe para a tua dificuldade.
Irmãos, antes de me aposentar, eu ganhava umas 2 vezes mais do que eu ganho hoje. Não posso olhar para isso. Deus sabe o que faz com você. Eu sempre falava na empresa que eu só sairia da empresa quando a porta que Deus abriu para mim fosse fechada. Deus tem mais para você, irmão, do que um emprego. Deus tem mais para você do que um carro, do que uma casa. É bom conquistar isso? Lógico que é bom. Lógico que isso é importante. Mas Deus não tem só isso para você, irmãos. Deus não tem só isso para mim. Uma casa, um carro, um emprego. A Bíblia diz que quando Jesus chamou os seus discípulos, e ele falou para eles assim: vem, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eu farei de vocês pessoas que vão conquistar vidas. Pessoas que vão alcançar vidas. É isso, irmãos, o que Deus tem preparado para você. Aonde você chegar, tem que acontecer algo com as pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão perceber um cheiro, uma paz, uma alegria, uma tranquilidade, uma confiança. Aonde você chegar, Carlos? Mauri, Vitor, e cada um de você aqui, cada um de nós aqui, aonde eu chegar, as pessoas têm que olhar para você, irmãos, e ver algo diferente. Não vê aquela indisposição nossa, aquela dificuldade, aquele apavoramento. Não. A paz do Senhor está sobre a tua vida, sobre a minha vida, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu sei que às vezes vem lutas sobre as nossas vidas que talvez não consigamos entender, mas nessa manhã, irmãos, quero dizer para você que o reino de Deus, ele está dentro de você, pronto para sair para fora. O reino, ele vem de dentro para fora. A transformação do crente, ela vem de dentro para fora. Então você olha na rua e vê uma pessoa lá com um terno, e talvez até com uma Bíblia debaixo do braço, e talvez você fale: ali vai um crente. Quero falar para você que a roupa do crente muda conforme a sua busca. Mas a mudança, a transformação sua, ela vem de dentro para fora, irmãos. A roupa é só uma consequência. A roupa é a consequência da tua conversão, daquilo que Deus está falando com você. Eu vou estar lendo aqui, irmãos, João, Evangelho de João 11. João 11, no versículo 25 e 26. E diz assim: e disse Jesus: eu sou a restauração e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
E todo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Qual é a sua luta, irmãos? Ele é ressurreição e vida. Em outra parte ele fala assim, a minha graça te basta. Qual que é a sua agonia? Qual que é a sua luta? Qual que é a sua dificuldade? Eu sou a ressurreição e vida. Ele é o Deus que te ajuda, irmãos, que te guarda, que te enche, que te direciona. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Amém. Aleluia. Nunca morrerá, irmãos. Há uma promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida, que se chama vida eterna. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus vai buscar a igreja dele. Ele vem buscar a igreja dele, buscar o povo dele. A igreja é você. A igreja sou eu. A igreja é todo aquele que entregou a vida para Jesus, que confia nele. Se você vive, não morrerá. Opa, então agora eu vou passar a avenida tranquilo. Passar na frente do ônibus ali, não vou morrer mesmo. Né? Se for assaltado, fala para o cara, pode atirar aí, porque não vou morrer. Deus está falando aqui, irmão, de vida eterna. Há um projeto de Deus para a tua vida e para a minha vida, de viver eternamente com Ele. Ainda se viver, não morrerá. E no 25 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amor, irmãos, se você estiver morto, você vai viver. Fala da ressurreição, daquele que já morreu, daquele que ainda não morreu, e fala também daquele que vive e não vai morrer. Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Ele pode mudar a minha e a sua história, se hoje você crer, se hoje você entender que o reino dele está dentro de você, que o reino dele tem que ser expandido em você. E talvez, irmãos, eu esteja falando aqui, falando, e talvez o diabo esteja falando na tua cabeça. Ah, mas comigo é diferente. Comigo é diferente. Eu não consigo mesmo. Eu preciso me preparar. Eu me conheço. Eu sei da minha dificuldade. Talvez no teu lugar aí o diabo esteja falando com você. A segunda voz, que você não pode, que você não consegue. Ele é o Deus, irmãos, que restaura vidas. Jesus é o Deus que retira o morto, quando está morto, há 3 dias, há 4 dias. Ele é o Deus que cura o cego, o aleijado. É assim que Deus age, irmãos. E a Bíblia diz, mas
E ele fala assim: aquele que crê em mim, obras maiores que eu vai fazer. Amém, irmãos? Você crê nisso? Deus te chama para fazer grandes obras. Deus te chama para que através da tua vida, grandes obras sejam feitas, pessoas sejam curadas, famílias sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, demônios sejam expulsos de vidas. Qual tem sido, irmão, o meu investimento para que o reino de Deus cresça dentro de mim? Será que são grandes somas de ofertas? Ou de dízimo? Não estou falando que isso é errado. Realmente eu tenho que dizimar e ofertar. Se eu quero ser obediente a Deus, eu tenho que dizimar e ofertar. Buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Qual tem sido o meu investimento, irmãos, no reino de Deus? Qual tem sido o meu investimento? O investimento, irmãos, na casa de Deus, não é comprada com dinheiro. Não é comprada com dinheiro, com grandes quantias de dinheiro. O investimento no reino de Deus é você obedecer, entender as coisas de Deus. Não estou falando também aqui para você não ofertar mais. Então agora não vou ofertar mais, porque... E também não vou dizimar mais. Não, é isso que eu estou falando. Continue dizimando e ofertando. Porque isso vai trazer saúde espiritual na sua vida financeira, irmãos. Em nome de Jesus. Mas qual é o investimento que eu estou fazendo para que o reino de Deus cresça dentro de mim? Quantas vezes nós temos sido convidados para fazer algo na casa de Deus e eu não faço? Quantas vezes tem um culto ali de domingo e a célula e eu falto no culto, falto na célula, e aquilo, irmãos, é uma coisa tão normal na minha vida. Isso não incomoda? Isso tem que incomodar você, irmão. A gente tem um culto por semana e uma célula por semana, e eu consigo faltar no culto, na célula, e acho que está tudo normal, e acho que está tudo certo. O reino, irmãos, o investimento no reino é você buscar a Deus, caminhar com Ele, ouvir a voz dEle, ler, orar, estar submisso à liderança da igreja. Investimento no reino de Deus, buscar a Deus. O reino de Deus, irmãos, não é desse mundo. Você sabia disso? O reino do Senhor não é desse mundo. Você busca um reino para lá na frente, ou amanhã, ou depois, eu não sei. Quem sabe quando vai morrer aqui? Você sabe quando você vai morrer? Eu também não sei. Mas se você morrer com Cristo, a sua vida está na eternidade. Amém? Glória a Deus. Tem mais um monte de coisa para falar, irmãos, mas o nosso tempo é avançado, e eu queria que você ficasse de pé. Plantão Casarão.
Vigília do Projeto Eu Mais Um. Será um momento muito poderoso, onde buscaremos a face de Deus e certamente Ele responderá com graça e unção. Venha com seu coração faminto e aberto. Vigília do Projeto Eu Mais Um. Sexta-feira, dia 12 de fevereiro, a partir das 10 da noite. Quantas pessoas você conhece que precisam urgente de uma experiência marcante com Deus? Você já convidou um amigo para o encontro de um dia? Sábado, dia 13 de fevereiro, a partir das 8 horas da manhã. Um dia de salvação, libertação e renovo de Deus. Não perca esta oportunidade de ser um instrumento do Senhor e investir na salvação de muitas vidas. Faça já a inscrição dos seus amigos. Olá, amada igreja. Estou aqui para comunicar que a partir da semana que vem, dia 14, estaremos dando início à nova apostila do Culto Kids e das células, com o tema O Tesouro da Oração. Juntamente, estaremos dando início também ao projeto Consolidação, que visa não somente a ensinar a criança a orar, e sim a orar com os enfermos. Caso você ainda não adquiriu a sua apostila, passe na Secretaria Infantil no horário comercial. Obrigada. Olá, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Dias 26 e 27 de fevereiro você não pode perder. Seminário Empreendedores do Reino com o pastor Isaías. É um homem de Deus, um grande empresário que virá nos ensinar como investir o nosso dinheiro, como crescer financeiramente, como trabalhar dentro da palavra de Deus e da vontade de Deus. Você, mulher, homem, jovem, todos da comunidade Casarão deverão fazer a sua inscrição, R$20, 2 dias de seminário. Também você pode já adquirir este livro, R$20, que vai ser o livro que iremos usar no seminário. Não perca, Empreendedores do Reino, 26 e 27 de fevereiro, eu conto com você. Tchau! Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Isaías, sou pastor dos Empreendedores do Reino para a cidade de São Paulo, na Vinha São Paulo. Eu gostaria de desafiar você, para que você esteja conosco no seminário que iremos ministrar no Casarão, nos dias 27 e 28 de fevereiro. Vai ser um tempo poderoso. Deus vai dar um chocolate em você. Eu sei que o diabo, as circunstâncias e muitas outras coisas já falaram para você e talvez até já te convenceram que você não foi chamado para isso, que Deus não tem isso para você. Mas eu quero em nome de Jesus dizer que isso é uma mentira, porque assim como você foi chamado para liderar, você também foi chamado para empreender. E se Deus é o maior empreendedor do universo, é impossível que Ele venha morar em você, estar em você e você não se tornar um empreendedor. E esse empreendedorismo começa na sua casa. Você é o empreendedor da sua casa, da sua família, da sua célula, das suas finanças, do reino de Deus. E também será o empreendedor dos seus negócios, para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu espero você. Venha, traga a sua célula, traga a sua liderança, traga a sua equipe, e você e sua equipe serão tremendamente edificados. Um grande abraço. Plantão Casarão.